Eu vou falar aqui sinteticamente, depois o doutor Zé Carlos vai distribuir um conjunto de textos que vão ser encaminhados ao Poder Legislativo e também os decretos que vão ser assinados. Estou apresentando aqui uma reforma, um projeto de reforma administrativa que foi elaborado por mim e agora irá ao Poder Legislativo para ser debatido democraticamente pela Assembleia, que é a Casa do Povo, que é a casa onde esses assuntos devem ser debatidos. Reafirmo que a responsabilidade pela reforma é exclusivamente minha. É uma reforma que foi feita na minha cabeça, pela experiência que tenho de 3 mandatos. Então, toda a responsabilidade dela é minha, não é compartilhada com nenhum secretário. Eu apenas contei com a colaboração do secretário Zé Carlos Siqueira, da equipe dele na elaboração dos textos, dos decretos, na lavratura de mensagens e decretos que são extremamente delicados e que exigem uma apurada técnica, jurídica e legislativa. E serão certamente aperfeiçoados e debatidos no Poder Executivo, no Poder Legislativo. A atual estrutura organizacional do Poder Executivo de Goiás apresenta-se, se comparada com as outras unidades da Federação, de igual, maior ou menor porte, como rigorosamente enxuta, conforme é seguido. Falando da atual estrutura da administração direta e indireta. Da administração direta, no que se refere às secretarias. Goiás tem 16 secretarias, nós tínhamos mais, mas no ano passado extinguimos 6, sendo 4 extraordinárias, e juntamos metropolitana e cidades da infraestrutura. Agora tem 16 secretarias, São Paulo 24, Santa Catarina 15, Espírito Santo 19, Rio de Janeiro 24, Paraná 24, Distrito Federal 34, Minas 17, Ceará 18. Ainda assim, atentos ao momento vivido pelo Brasil e às novas e continuadas demandas da sociedade goiana, reclamando maior empenho de suas administrações na qualificação do gasto público, que temos insistentemente buscado, especialmente na redução das chamadas despesas de custeio e ampliação, observado o princípio da economicidade dos denominados gastos finalísticos, com o viso de investir em infraestrutura econômica e social e na melhoria qualitativa e quantitativa dos serviços públicos de responsabilidade do Estado, de forma a ensejar condições de vida digna para todos. Nosso objetivo desde sempre estamos inaugurando hoje um raro e forte processo de reestruturação organizacional do Poder Executivo, não apenas com o objetivo de reduzir gastos, mas também de racionalizá-la e fortalecê-lo, para produzir os resultados que Goiás certamente alcançará nos dias vindouros, e será cumprido, em princípio, em 6 etapas. Primeiro, reestruturação e redução do número de secretarias de Estado, sendo de 16 para 10 unidades. Goiás será o único Estado brasileiro a ter apenas 10 secretarias de Estado a partir de agora, de secretarias finalísticas, com redução de 2 agências, a AGEL e a GDR. Redução de cargos comissionados, considerados já extintos em lei em 2004, nós vamos chegar a 5.400 unidades. Vão restar 5.000 cargos comissionados de assessorias e assistência. Então, até 31 de dezembro, nós extinguimos 3.400 e poucos cargos, será informado pelo secretário Zé Carlos, e além disso nós vamos incluir outros cargos que serão extintos, somando aproximadamente 5.400 cargos. Redução de 1.000 funções comissionadas administrativas, as chamadas FCs. Redução de 9.500 contratos temporários. Reorganização da estrutura funcional da administração direta. Reestruturação da estrutura autárquica e fundacional do Poder Executivo. Avaliação e modernização das entidades de administração indireta. Se considerarmos o que vamos fazer até o dia 5 de dezembro, em relação às autarquias, fundações e empresas do Estado, nós teremos um número superior a 16.000 cargos extintos a partir de 1º de janeiro de 2015. Importante observar que apenas os 2 atos assinados nesta manhã, um decreto e um projeto de lei a serem encaminhados ao Poder Legislativo, representarão a partir de 2015, além de outros ganhos em cálculo preliminar e conservador, economia anual de R$ 300 milhões aos cofres públicos.
Importante registrar que, além da redução desses cargos, nós teremos a redução de gastos com aluguéis, porque nós vamos racionalizar todos os espaços do governo. Teremos a redução de gastos com veículos, telefones, internet, papel, energia elétrica, água, café, lanches, enfim, uma infinidade de economias para os cofres públicos, especialmente com uma drástica redução nas despesas correntes. Há que se considerar que o Brasil vive uma crise forte. Essa crise permeia todos os estados do Brasil. Essa crise deverá se aprofundar, espero que não, mas na previsão de todo mundo é que ela se aprofunde no próximo ano. E nós já estamos tomando as medidas preventivas em relação a eventuais dificuldades financeiras, porque vão passar no governo federal. Aliás, o governo federal já passa por sérias dificuldades, os estados já enfrentam dificuldades e poderão passar no ano que vem o governo federal e os governos estaduais. É importante registrar que alguns estados brasileiros já estão informando a imprensa sérias dificuldades para honrarem seus compromissos financeiros nesse ano agora de 2014, especialmente pagamento de 13º salário. Ontem mesmo eu li uma reportagem em um dos jornais de São Paulo, onde o governo do Paraná já admite as dificuldades até para pagar o 13º. Então, as dificuldades dos estados federados, dos municípios, devem aumentar à medida em que a crise se agravar, se não forem tomadas medidas muito duras de médio e longo prazo por parte do governo federal. Nós estamos nos adiantando. Nós não faremos apenas economias em relação à redução de cargos, à redução do tamanho do Estado, porque essa é uma questão conceitual e nós já gostaríamos de ter feito. Fizemos no passado, fiz em 2000, fiz no ano passado, mas agora nós estamos aprofundando ainda mais. Mas porque há uma necessidade de se enxugar os gastos, reduzir os gastos, para que os estados possam ter condições de honrar seus compromissos financeiros, orçamentários e, principalmente, ter sobras, pequenas sobras, para serem investidas em infraestrutura e na qualidade dos serviços que são essenciais à população, especialmente saúde, educação, segurança, saneamento básico, moradia, infraestrutura, desenvolvimento econômico. Eu procurei fazer essa reforma, construir essa reforma com base na minha experiência e procurei não compartilhá-la nesse primeiro momento com ninguém, porque eu tinha receio de que ela pudesse vazar e, com isso, poderia sofrer pressões indevidas. Agora, o projeto vai ao Poder Legislativo, ele será debatido democraticamente no Poder Legislativo. Eu espero e peço ao presidente Hélio, ao líder Fábio, que aprovem a reforma na forma que ela está sendo enviada, mas, de qualquer maneira, nós estamos tomando a nossa iniciativa e vamos, é claro, aguardar respeitosamente a manifestação do Poder Legislativo, o debate no Poder Legislativo. Que seja o mais amplo possível, não há pressa. Nós temos alguns prazos, e esses prazos se inspiram no dia 12 no dia 31 de dezembro, mas, de qualquer maneira, nós já estamos salvaguardados pelos decretos que estamos editando, o momento em relação à extinção de cargos, às demissões que serão feitas, mas, de qualquer maneira, eu aguardo essa posição. Nós temos uma outra data, um outro prazo, que é 5 de dezembro, quando nós vamos detalhar outras mudanças que serão feitas. Por exemplo, nas agências, e eu não estou também fugindo da possibilidade até mesmo de outras fusões, mas outros cargos serão extintos nas agências, especialmente vice-presidências, para que a gente tenha realmente agências extremamente enxutas. Agências, fundações e empresas também sofrerão mudanças e sofrerão reduções em relação ao tamanho atual. Todo o objetivo é darmos aos órgãos do Estado condições para que operem. Nós, por exemplo, ao extinguirmos uma secretaria, nós teremos a secretaria-mãe, um cargo de secretário de superintendente ou de secretário adjunto.
Isso não significa que vai ter mais qualquer gasto. Nós vamos remanejar os cargos que sobrarem dessa reforma, que são da estrutura das secretarias distintas. Nós vamos fazer os remanejamentos, mudar as nomenclaturas, criando a figura do secretário adjunto para cuidar daquelas áreas específicas e que exijam uma maior acuidade, um maior comprometimento por parte do Poder Executivo. Enfim, eu não tenho dúvida que nós teremos uma máquina enxuta, bem mais fácil de ser trabalhada. Muitos defendem o Estado máximo, outros defendem o Estado mínimo. Eu estou apresentando uma proposta que, ao meu ver, é a proposta de um Estado necessário, de uma máquina necessária à condução dos destinos de Goiás. Sei que muitas pressões haverão, estou ciente disso, sei que muitos lobbies legítimos serão feitos, sei que muita pressão política será também feita, mas eu estou cumprindo aqui o meu dever, pela experiência que tem, apresentar uma reforma nesse momento preliminar, até porque nós temos outras etapas, mas que, na minha opinião, vai representar economia e, ao final e ao cabo, eficiência na administração pública goiana. Espero que essa reforma de Goiás sirva também de modelo, de vitrine para o Brasil. Nós temos um número excessivo de ministérios, espero que isso possa ser revisto pela presidente. Aliás, eu não, o Brasil espera isso. Nós temos outros estados que estão pensando em realizar reformas parecidas. Eu já compartilhei com 2 ou 3 governadores da intenção que eu tinha já há algum tempo, e alguns governadores estão aguardando o dia de hoje para que nós enviemos a eles esse formato nosso, para que eles possam examinar a possibilidade de replicarem em seus estados o que nós estamos fazendo aqui. Eu comentei sobre as minhas intenções com pouquíssima gente, dentre essas pessoas, com o governador de São Paulo, o novo governador de Brasília, mais 2 ou 3 governadores, e tenho certeza que essa proposta de reforma, que é claro, não é uma proposta perfeita, pronta e acabada, ela será debatida, mas eu tenho certeza que ela está muito próxima daquilo que venha a ser o ideal para o Brasil, que exige de todos nós parcimônia, que exige de todos nós esforço, sacrifício, economia, para que a população possa ter suas necessidades básicas atendidas. Hoje, uma grande pressão que existe sobre os gastos correntes do governo são os gastos com o pessoal. Esses gastos que nós vamos cortar, eles serão importantes para que a gente possa ter equilíbrios futuros. Mas o principal gasto que o Estado tem hoje é com o pessoal, com servidores efetivos, com servidores ativos e inativos. Por conta das pressões por aumentos, as greves que foram feitas, nós cedemos em parte, não cedemos naquilo que era reivindicado, mas mesmo assim nós vamos ter impactos fortes em relação ao que já foi negociado com as diversas categorias de serviços. Mas eu e o governo do Estado estamos cortando na carne tudo que é possível para que o Estado seja um Estado compatível com a nova realidade econômica brasileira, com a nova realidade que o Brasil, os brasileiros esperam dos governantes, que é o de administrações cada vez mais austeras, mesmo sabendo que isso vai importar dificuldades políticas momentâneas, mas que eu tenho certeza nós teremos a competência necessária para as devidas acomodações. Enfim, eu vou deixar ao secretário Zé Carlos depois, com o tempo, para aprofundar, passar cópias dos decretos e da mensagem. O doutor Hélio também deverá passar a cópia da mensagem inicial. Repito, dia 5 de dezembro, doutor Hélio, nós enviaremos um novo projeto complementando na estrutura das autarquias, fundações e empresas essa reforma que está sendo iniciada agora. Eu quero agradecer ao vice-governador pela atenção, por quem compartilhei dessa intenção, tive o apoio, até porque ele vai comigo ter a responsabilidade de governar o Estado, ele é seu líder, ao presidente, com quem compartilhei hoje, desse desejo, ao secretário, ao senador Ciro, e aos secretários que me ajudaram, trazendo sugestões, trazendo informações, para que, ao final e ao cabo, nós chegássemos a esse desiderato. Eu constituí uma comissão formada pelo secretário Zé Carlos, Taveira, Adalto e Leonardo Vilela. Eles foram importantes para trazer subsídios.
Agora, eu reafirmo, a responsabilidade exclusiva desses textos é minha. E eu estou fazendo isso levando em conta o espírito público, levando em conta as necessidades que a população tem de ter aqui em Goiás exemplos para os prefeitos, exemplos para outros entes federados do país. Tenho certeza que o resultado dessa reforma servirá muito a administrações municipais que estão à volta de dificuldades enormes para fecharem suas contas ou para terem dinheiro para investir. Às vezes você consegue fechar a conta no final do ano, mas não sobra nada para investimento, principalmente investimentos na área social e na área da infraestrutura. Quero formalmente aqui passar a cópia da mensagem ao deputado Edson Souza e ao tempo em que também passo cópia do meu pedido do meu comunicado de viagem entre os dias 14 e 24 de novembro, sendo que a primeira etapa de 5 dias aos Países Baixos e Reino Unido para uma viagem particular, e nos 5 dias posteriores ao Marrocos, atendendo a um convite de participação numa missão empresarial no Marrocos. Então, o doutor Zé Hélio, a partir de amanhã, assume o governo com a responsabilidade de continuar o trabalho que estamos fazendo juntos, e principalmente com a responsabilidade de dar muitas explicações sobre a paradas aéreas e conter os incêndios. Esse texto aqui que eu li, o doutor Zé Carlos deve ter cópia, eu autorizo ele depois de passar. É uma coisa que está escrito comigo. É isso aí. Eu não vou falar de detalhes. O fato é que serão 10 secretarias a partir de agora. Isso significa que muitas foram fundidas. Eu gostaria de dar nomes bonitos a determinadas secretarias. Eu tinha pensado, por exemplo, no nome de Secretaria do Desenvolvimento Humano a todas as secretarias da área social. Só que se eu fizer isso, nós vamos perder dinheiro da Secretaria de Direitos Humanos, vamos perder dinheiro da Secretaria de Igualdade Racial, da Secretaria da Mulher, da Secretaria do Trabalho, da Secretaria da Assistência Social. Então, você acaba tendo que dar um nome grande a uma secretaria que junta outras, para não perder recursos de ministérios, que são muitos e têm esses nomes. Se dependesse de mim, por exemplo, um nome seria Secretaria do Desenvolvimento Humano, Meio Ambiente, uma coisa assim. Mas isso não é possível, nós avaliamos muito isso tecnicamente, até porque nós correríamos um sério risco de perder dinheiro. Queria só complementar uma coisa. Esse esforço que nós estamos fazendo considerará toda essa reforma e a economia que nós teremos concretamente a partir de 1º de janeiro. E essa economia, repito, não será só com os cargos. Eu vou agir rigorosamente para que ela ocorra em todos os outros gastos, em todas as outras despesas e em todas as outras áreas do governo. Na polícia, em todas as áreas, nós vamos ter que racionalizar. Esse exemplo que eu estou dando aqui de racionalização, ele terá que chegar a todas as áreas do governo. Os secretários que forem escolhidos terão que ter a responsabilidade de racionalizar, como eu estou fazendo com os cargos centrais da administração. Mas nós vamos ter economias em cascata em todas as outras áreas. Eu já falei sobre isso. Mas nós vamos ter essa economia, que eu espero seja bem superior a 300 milhões, ao final e ao cabo. Nós estamos, e ontem eu estive com o doutor Simão, do Tesouro Nacional, negociando o reperfilamento de um dos contratos da dívida externa de Goiás, um contrato de 1 bilhão e 400, que poderá significar a Goiás mais uma economia anual de aproximadamente 500 milhões de reais. Isso tudo, somado a essa economia, nos vai dar, certamente, uma relativa folga para os aumentos que já estão aprovados em lei na Assembleia Legislativa, que foram aumentos que tiveram que ser negociados por conta de movimentos, paredistas, de greves que foram feitas ao longo do ano passado. Nós não temos condições agora de discutir qualquer tipo de aumentos novos. O que foi discutido nesse ano, até porque se nós estamos cortando
é porque julgamos absolutamente necessário ter um Estado cada vez menor. Eu queria dizer que as mudanças vão continuar em outras áreas. Eu só aceitei ser candidato a governador nessa eleição para fazer as mudanças que são ainda necessárias. E nós vamos ter mudanças em outras áreas. Eu tive coragem para fazer mudanças na saúde, tive coragem para fazer mudanças na segurança, vou aprofundar na segurança e vou ter coragem para fazer também mudanças em outras áreas, especialmente em áreas tão importantes como a área da educação. Muito obrigado a todos.